São Paulo, que enfrenta o vizinho de tabela ali, o Fluminense e São Paulo. Esse duelo tricolor é assunto para o nosso Cícero Melo. Olá, fã de esportes. Fluminense e São Paulo jogam nesta quinta-feira às 8h30 da noite no estádio do Maracanã, jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um confronto de tricolores. O Fluminense é o 7º colocado com 55 pontos ganhos. E o São Paulo vem logo após com 48 pontos ganhos. O jogo é decisivo para os dois times na busca por uma vaga para a Libertadores da América, fase de grupos e até a pré-Libertadores da América do ano que vem. No primeiro turno, pela 17ª rodada, no dia 27 de julho, no estádio Morumbis, o São Paulo levou a melhor e venceu por 3-1 o técnico do Fluminense, ainda era o Renato Gaúcho. Agora, o técnico tricolor é o Luiz Zubeldia, e esta será a primeira vez que ele vai jogar, que vai enfrentar o seu ex-clube, o São Paulo, desde que deixou a equipe paulista. Zubeldia no Fluminense tem aí 100% de aproveitamento como mandante nos jogos do Maracanã. 7 jogos e 7 vitórias. O técnico Luiz Zubeldia terá a volta do René, lateral esquerdo, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo, e alguns jogadores que foram poupados diante do Palmeiras. O zagueiro e capitão da equipe, Thiago Silva, o meia Lúcio Acosta, argentino, que vem jogando muito bem, e até o Paulo Henrique Ganso está voltando aí de lesão na panturrilha e deve ficar no banco de reservas. Já o técnico do São Paulo, Hernan Crespo, terá as voltas do volante Alisson, que também cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo, e deverá ter a volta do meia Rodriguinho de uma pneumonia. Os desfalques serão o goleiro Rafael, suspenso pelo 3º cartão amarelo. No seu lugar deve jogar o garoto Yang, de 23 anos, 2,2 metros de altura, feito na base do próprio clube. O Sabino, zagueiro, também está suspenso pelo 3º cartão amarelo. A bruxa tá solta no São Paulo, hein? Informação no nosso site, espn.com.br. Luciano será desfalque, um dos jogadores mais importantes do elenco do técnico Hernan Crespo. O meio de campo, ok. O meio de campo do São Paulo tem um meio de campo considerado titular. Maia, Bobadilho e Marcos Antônio, que volta agora, deve ser titular. Aí são não três... tem Luciano, não tem Ferreirinha, que já formou o ataque. Aí o ataque é Tap e Rigoni, não tem outros jogadores. Tap e Rigoni. Porque o menino da base também não tá lá mais, porque foi jogar o Sub-20. O Lucas estaria, mas está na ala, e o Paulinho está, mas é centroavante, é mais parecido com o Tapia, né? Então jogaria o Rigoni, a dupla que jogou lá em Fortaleza, e foi bem até Tapia e Rigoni, até o Rigoni ser expulso. Aquele dia o Luciano não jogou, né? Uma curiosidade, o banco tem quem? O banco é bizarro. O banco tem 2 goleiros, o Felipe Preis e o Leandro, 2 laterais direitos, o Mailton e o Mike. E o Michael, o Mailton e o Cedric, 2 laterais esquerdos, o Nicolas e o Patrick, o Alisson, que vai ter que entrar, o Negruti e o Paulinho da base. É isso. Cara, é inacreditável, né? É inacreditável. É inacreditável. Eu acho que é uma vergonha. É uma vergonha. Um clube... São 15 desfalques, mais o Pedro Ferreira no Sub-20, 16. É uma vergonha uma relação desse... Deve ter mais cartola do que jogador no Maracanã contra o Fluminense do Zubeldia, que vem ganhando de todo mundo no Maracanã como mandante. Todos os jogos. Cara, acho que pode ser assunto para outro vídeo, mas a gente vinha conversando fora do ar. Se o Crespo chegar no fim do ano e falar assim, valeu aí, obrigado, não seria estranho, né? Não seria estranho. Diante dessa circunstância aí, cara, olha para qualquer um trabalhar, treinar essa turma aí, é tudo menos técnico, né? O cara não é o técnico do time. Exato. E aí não vão cobrar do cara também agora, porque é ruim, porque não sei o quê. Isso até a gente tá... Exato, a gente tá até nessa... Fica nessa discussão, o Crespo, o Zubeldia, quem é melhor, tal. Não dá para comparar, porque um tem condição de trabalho X, que foi se deteriorando ao longo do período, o Zubeldia também foi se deteriorando internamente. O São Paulo foi apodrecendo, ainda com o Zubeldia lá, estava apodrecendo, mas não estava tão claro isso. E quando chegou o Crespo, apodreceu completamente todos os setores dos departamentos do clube, a ponto de você ter menos 16 num jogo de futebol. Mas não dá para cobrar, de fato, um treinador, né? Não dá, amor de Deus. Bom, e o Fluminense
que vem uma ótima fase, tem umas melhores campanhas do segundo turno, tá aí lutando, já tá mirando uma vaga sem negócio de G8, já tá mirando vaga mesmo, vaga de verdade, certo? Certo, desde que o Zubeldia chegou, é o melhor time do campeonato, melhor que o Flamengo até, é incrível. E aí, para novidade do Fluminense, nenhum problema, nenhum titular fora, todos os titulares à disposição. Dá para escalar o Fluminense. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, que volta, tinha sido poupado contra o Palmeiras, Freitas e René, que volta, estava suspenso, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, que volta, foi poupado contra o Palmeiras, Canóbio, Everaldo e Serna é o time do Zubeldia inteiro, completamente inteiro para jogar contra o São Paulo com menos 16. Cara, que desgraça, meu amigo. Muito bem. Bom, quem apita? Apita um árbitro, vem aparecendo mais nas últimas rodadas, mas é um árbitro novato, é o paranaense Lucas Paulo Torresin, é um meio fortinho, meio gordinho, assim, e fez alguns bons jogos, outros jogos muito ruins, e o VAR odeia o Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. Então tá, espero que não atrapalhe, né? Quer dizer... O São Paulo já está muito atrapalhado para alguém. Se acontecer alguma coisa lá, além da derrota, é mais temerosa essa partida do que a do Corinthians, que a gente estava temendo a derrota de goleada, né? Quase veio no final, 3-1, né? Mas não foi refletiu o que foi o jogo. Mas o São Paulo estava muito mais inteiro em Itaquera do que estará no Maracanã, né? Cada rodada ele vai ficando menos inteiro, né? Vai ficando pensando, né? Deve ser o Luiz Gustavo, o capitão do time. Eu falei, nem capitão do time a gente tem, né? O goleiro não tá, o Luciano não tá. Tudo bem, não sabe se vai ficar ano que vem, mas é um bom teste para capitão, o Luiz Gustavo. É um cara mais... Mas enfim, não sabe nem se ele vai ficar ano que vem, como é que vai ser e tudo mais e tal. Bom, então é isso. É o seu que restou do São Paulo para esse jogo contra o Fluminense. Mas não acabou, né? Então vamos combinar também. Vamos falar sério, vamos falar claro com o nosso parceiro aqui, nosso companheiro e nossa companheira. Não tem esse negócio de pré-libertadores, né? Nessas condições, não existe. Não dá para... E a pá de cal exato, e a pá de cal é o assunto seguinte. São Paulo não vai jogar na casa dele no jogo seguinte contra o Inter. É isso. Esse é o próximo assunto que a gente vai tratar nesse vídeo aqui, porque o Casares, o presidente Júlio Casares, esteve presente lá no Summit da CBF. Isso não é uma ironia que eu vou falar, ele participou de um painel lá, cujo título era o seguinte, vou ler aqui para vocês. Eu tenho aqui na mão, você quer o painel era gestão de clubes entre o jogo e o negócio. Vou repetir, gestão de clubes entre o jogo e o negócio. Moderador Pedro Daniel, que é o diretor executivo lá da EY, que eu não sei o que é, mas enfim, os palestrantes. Presidente Júlio Casares, para falar sobre gestão de clubes entre o jogo e o negócio. Quem mais? Osmar Stabile, presidente do Corinthians, isso mesmo, e o Cristiano Drest, presidente do Cuiabá. Esse era o painel, esse era o da turma lá que ia falar sobre gestão de clubes, o Casares, então ele até foi perguntado sobre isso. Sobre isso, né? Por que você foi convidado? Ele falou, veja bem... Ele deu umas conversações, eu sempre estou aqui, vim aqui o ano passado e tal. Mas enfim... o equilíbrio entre a parte financeira e a parte esportiva, é o FDIC, as coisas novas que a gente está fazendo. Então. Enfim... Mas aí, claro que ele foi perguntado sobre essa questão da ausência do Morumbis e, sobretudo, sobre a possibilidade que tinha virado até ia acontecer, que era o São Paulo jogar pelo menos a última partida em casa no Morumbis contra o Internacional. E aí tem imagens aqui da TNT Sports e a gente vai colocar no ar para vocês, ok? Beleza. Iríamos perder um jogo, quando muito. A tabela mudou em razão da... Vou começar de novo, tá? Tá. Eu vou te dar uma explicação anterior a isso. Quando nós fizemos um grande contrato com a Live Nation, que é importantíssimo de valor, nós tínhamos uma tabela no Campeonato Brasileiro. Iríamos perder um jogo, quando muito. A tabela mudou em razão da Copa do Brasil, do Palmeiras e do Flamengo caindo fora da Copa do Brasil, e do São Paulo também, para que o brasileiro fosse antecipado algumas rodadas. Com isso, nós perdemos mais jogos. De antemão, acertamos na Vila Belmiro. Nesse episódio, por uma vontade nossa, nós queríamos fazer o último jogo no Morumbis. Mas
tempo, clima, a decisão colegiada nossa aconselhou dizer o seguinte: nós não vamos ter uma qualidade de gramado suficiente, melhor que da Vila Belmiro. E olha, o São Paulo está sofrendo tanto em contusões, a nossa expectativa é preservar o atleta numa fase mais aguda, então nós tivemos que dar um passo atrás. Mas não é razão do protesto, até porque o protesto eu entendo como algo normal, eu sou um mandatário, eu entendo e também tenho frustração pelo ano. Teve um protesto outro dia, com a maior tranquilidade. Eu só acho que, nesse momento, nós tivemos que decidir e foi de forma colegiada. E cria-se uma narrativa que eu também entendo. Eu sou um cara muito vacinado nisso, eu entendo os objetivos, a forma, etc. Mas eu estou tranquilo porque a Vila Belmiro, que tem um bom gramado, ela é uma casa que nós trabalhamos antes para, numa emergência, conseguir. E foi um conjunto de mudanças de tabela e depois do clima, de 2 shows no fim de semana com muito público, em que o gramado teria um risco enorme de não chegar com condições. Esse colegiado, numa decisão técnica, instruiu, recomendou então que a gente fizesse isso. Quem participou desse colegiado? Participa a estrutura da direção. Eu não vou nominar pessoas. Então tá aí. Quem fez a pergunta do final foi o Alexandre Silvestre? Acho que foi. Ele faz, aliás, dá os parabéns para ele. Ele sempre faz perguntas muito boas. Ele é muito bom. Muito bom, repórter Alexandre Silvestre. Acho ele excelente. Que é da TV Gazeta. Mas, assim, vamos analisar aqui o que o Casares falou. Deixa eu só entender uma coisa. Ele falou assim, um ano que teve tantas contusões, queria preservar a saúde do atleta. É o último jogo. É o último jogo do agudo. Né? É o último jogo do São Paulo, do Morumbi. Ele preservava quem? Para o outro jogo? Sim, sinceramente, meu. Mas enfim, ele. Essa parte chamou atenção. Eu acho que. Bom, primeiro, eu não sei se você tem a mesma impressão. Eu não confio em mais nada do que sai da boca do Casares, cara, lamentavelmente. E se a gente guardasse vídeos e mostrasse vídeos anteriores ou comunicados dos contratos, esse mesmo com a Live Nation, você vê que as coisas não se sustentam. Elas são desmentidas pelos fatos imediatamente depois. É uma vergonha. E esse negócio que eu falei, né? Nada é como é. Exato. Desde lá da contratação do Galopo. Desde lá. E aí foram várias ao longo do ano. Não é bem assim. Não é muito isso. E aí, o que acontece é que o que me chama a atenção mais, essa desculpa da mudança de calendário. Então, vamos avisar aqui no vídeo. Já está, se o São Paulo chegar, embora o presidente não queira, no 8º lugar, já tem no calendário os shows do AC/DC junto com a pré-Libertadores. Isso não vai ser uma mudança de calendário, já está lá. Aí eu quero ver o que ele vai fazer. O gramado do Morumbi está sendo trocado inteiro para peladas de final de ano. A gente vai poder jogar lá se você quiser. Aí no final, né, eu acho que é do Alexandre Silvestre, se não for, me perdoe quem foi, eu achei ótima pergunta. Quem participa desse colegiado? Não sei o que e tal. Porque a decisão foi tem dele, a conversa, né? Esse é o ponto, que a decisão foi do Casares, né? O Casares e ele falou que não tem nada a ver com o protesto, que ele já recebeu o protesto e tal, e tudo bem. Pode até não ser por causa disso, mas que, segundo o que se apurou, a decisão foi dele. Exato. Não, e assim, a nossa apuração é que além de ter sido dele, foi tão a revelia dos pares que isso gerou um incômodo profundo lá dentro do Morumbi. E parceiros, né? Então, esse é o ponto. Então, por isso que ele não quis falar a decisão colegiada foi de que, por isso, deve ter sido dele, né? Mas a nossa apuração aponta que foi a decisão dele que a galera não gostou. Enfim, é isso sobre o estádio. Ele falou sobre a questão do fair play financeiro, do FDIC também, quando foi perguntado, e aí esse é um vídeo do Arquibancada Tricolor. Isso diz mais sobre o ano que vem e é a coisa que mais me preocupa, porque esse ano já foi, né? Exatamente. Então tá aí o Casares falando sobre o FDIC e o futuro. Copa do Brasil, com um quadro parecido. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Vai aparecer sua carinha aqui, mas fica carinha. Vamos lá. A Copa do Brasil, com um quadro parecido. Dívida, jogadores com mais idade, e ganhamos aquele título, né? Então, Flamengo. dá para ser competitivo.
com equilíbrio de custo. O Mirassol é um exemplo. O Mirassol hoje é um exemplo. Então, nós temos que observar que jamais vamos deixar o futebol em segundo plano. O futebol é a razão central, é a prioridade. Agora, não faremos nada além do que é possível fazer. A contratação do Marcos Antônio foi uma contratação inteligente. A contratação do Tapia e de outros atrás, Rafael, Alisson, assim por diante, de outros anos. O que importa, Marcelo, é sinalizar que o São Paulo não vai deixar de ser responsável financeiramente e não vai deixar de ser competitivo. Nós temos que ter essa noção de buscar e brigar por cada momento. Eu acredito que o São Paulo, que naquela época ficou muito tempo sem ganhar, ganhou. Agora vai lutar para ganhar mais dentro de uma regra financeira que não será só nossa, é do fair play, é da indústria do futebol. Quem não fizer isso, perdeu a chance. Naquele momento, nós elevamos o custo, a dívida, por um custo competitivo. Outro dia eu vi a declaração de um outro presidente, que sempre estava equilibrado, ele deu uma aumentada, porque era o custo competitivo de um salto que você tenta colocar. Eu me lembro que em 24, nós disputamos a Libertadores e perdemos os pênaltis contra o Botafogo. E ali houve um avanço da dívida. Nós acreditávamos naquela conquista. Enfim, é o equilíbrio que traz uma certeza. O São Paulo olha o aspecto financeiro, mas a prioridade é o futebol. Muito bem. Tá aí, então. O que você desprende disso para o ano que vem, que eu estou morrendo de medo? Olha o lado financeiro, mas a prioridade é o futebol. Olha o lado financeiro, porque esse ano não foi uma coisa nem outra, né? Exatamente, eu ia chegar nesse ponto. Me parece um pé em cada canoa, mas nenhum pé muito firme. Então o time, a prioridade foi o futebol, só que o time é ruim e desfalcou todo mundo, aconteceu tudo isso. E do lado financeiro se esperava uma queda de receita que só uma queda de uma diminuição da dívida que só aconteceu e a gente não sabe ainda como vai terminar o ano, porque o último trimestre não está computado, porque liquidou a base inteira, vendeu todo mundo e fez o que fez. E foi um dos pontos porque essa é a entrevista na pós-palestra, né? Isso. Um dos pontos da palestra é a venda de jogadores como modo a base como modo de sustentação dos clubes. Isso foi a palestra dele, né? E que ele justifica as vendas desse ano, falando assim, não, nesse momento ele precisava vender, você não podia não vender porque precisava equilibrar as contas. Aí foi muito claro, vendeu pela grana que deu, porque tem que chegar no fim do ano no azul. Exato. Basicamente isso. Agora, para o ano que vem, eu não sei. O que ele fala do ano que vem me parece a mesma coisa desse ano. Vamos aqui, a prioridade, mas não é. Me parece muito parecido, né? Uhum. É o que você achou também? Eu também, e aí assim, eu tenho medo de ser pior, do técnico não ficar, do time ficar mais fraco, da dívida continuar subindo, dos empréstimos continuarem sendo pedidos. Até que teve um essa semana, né? Teve mais um essa semana, e é isso, né? Eu não confio mais nesse governo, desculpa, eu não consigo mais, né? É acima da minha capacidade. Não joga mais no estádio e tal, é que a temporada que vem, o formato da temporada, ele já é mais difícil do que a desse ano. O formato do estadual é mais difícil, o formato do brasileiro poderia começar antes é mais difícil e assim por diante. Bom, que não é... A única certeza que temos é que amanhã terá live, certo, Arnaldo? Tem live logo depois do jogo do Fluminense com o São Paulo, Zubeldia versus Crespo. Coitado do Crespo com a sua missão de continuar escalando esse time, não sei como, mas live pós-jogo a partir das 22h30 aqui no nosso canal. Contamos com vocês, chame parentes e amigos. Deixa eu dar só mais um negócio que é sobre essa questão Crespo e tal, não sei o quê. É que o São Paulo não vai jogar nem em casa mais, o que é bizarro. Mas o Crespo ele tinha que ser abraçado pela torcida. Uhum. A torcida tem que ficar deixando claro, fica Crespo, contamos com você não é culpado, você tá junto, você tá falando o que a gente quer ouvir. Mas, infelizmente, o São Paulo não vai jogar em casa mais, então nem isso dá pra fazer. Mas, sei lá, se tiver protesto em algum lugar da torcida e tal, que seja um protesto que também enalteça o Crespo e fala pro cara ficar. Perfeito, foi a minha discussão com o Fernando Camargo, o Tricolor, protesto no CT da Barra Funda, só se for no departamento médico do CT da Barra Funda, no campo, com o Crespo, os jogadores não faz o menor sentido. O protesto é na porta do Conselho Deliberativo, então os caras, os conselheiros, porque os conselheiros... na porta do Casares. Como faz a torcida do Corinthians, por exemplo. Exato. Você.
Já cheio de desfalques, o São Paulo não poderá contar com Luciano e Ferreira para o jogo contra o Fluminense, nesta quinta-feira, às 20h30, de Brasília, no Maracanã. O camisa 10 não viaja por causa de um trauma na perna direita após a entrada de Rodrigo Sá no início do segundo tempo da partida contra o Juventude, no último domingo. Ferreira, que vinha atuando como ala esquerdo, deixou o jogo ainda no intervalo reclamando dores no músculo posterior da perna esquerda. Nesta semana, exames detectaram um edema na região. O jogador até realizou tratamento no CT da Barra Funda, mas não conseguiu treinar no gramado com os companheiros e está oficialmente fora do duelo. Diante disso, Crespo precisa encontrar novas soluções para o setor e até considera escalar o time com uma linha de 4 defensores, abrindo mão do tradicional 3-5-2 que costuma utilizar. Enquanto isso, o treinador ganha uma boa notícia. Rafael Tolói, que ficou fora do último jogo por conta de uma pequena lesão no quadril, está liberado e volta a ser relacionado. Em compensação, Rafael e Sabino estão suspensos por acúmulo de cartões, aumentando ainda mais o número de baixas. A tendência é de que o São Paulo entre em campo com a seguinte escalação: Yang, Ferraresi, Rafael Tolói e Alan Franco, Mike, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio, Luiz Gustavo e Patrick, Luca, Rigoni, Paulinho e Tapia. O último treino antes da viagem foi realizado na tarde desta quarta-feira. Depois da preparação física comandar o aquecimento, Crespo organizou uma atividade tática de 11 contra 11, ajustando movimentos, marcações e ocupação de espaço. Para finalizar, o grupo treinou bolas paradas com foco tanto na defesa quanto no ataque, buscando corrigir detalhes que vêm custando pontos importantes ao longo da temporada. A delegação embarca ainda nesta noite para o Rio de Janeiro em voo fretado, encerrando a preparação para mais um desafio pesado. Agora, faltando 7 minutos para fechar esse capítulo que antecede uma partida crucial, o clima no São Paulo é de atenção total. Crespo sabe que cada detalhe pode definir o rumo do jogo. Mesmo com tantos desfalques, busca confiança no que ainda tem à disposição. A torcida acompanha com preocupação, mas também com esperança, porque jogos no Maracanã costumam revelar quem realmente está pronto para suportar pressão. A ausência de Luciano e Ferreira aumenta as dúvidas, mas a volta de Tolói dá ao time um pouco mais de equilíbrio. O São Paulo chega ao Rio pressionado, questionado e desfalcado, mas com a chance de mostrar força exatamente quando muitos acreditam que o time vai cair. Esses minutos finais antes da bola rolar carregam silêncio, ansiedade e expectativa, a sensação de que qualquer detalhe pode mudar tudo. Agora é esperar, porque o desafio está lançado e o tricolor precisará jogar cada segundo como decisão. Torcedor, é seu momento. Qual deve ser a estratégia? Crespo deve mudar o esquema. Deixe sua opinião e participe desse momento decisivo.